Boa madrugada, povo de Deus, povo lindo, povo abençoado, povo que deseja mais da presença de Deus. Quem deseja mais da presença de Deus, levanta a mão. A gente levanta, né? Mão, pé e tudo mais. Amém, queridos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Dalva, boa madrugada, minha linda. Maria Aparecida, boa madrugada. Celinha, boa madrugada, minha querida. As meninas do MIT, todas ali, sejam bem-vindas. Confeitaria Menezes, boa madrugada, minha linda. Laisa, boa madrugada, minha amiga preciosa. Eudirene, já chegou aqui também. Gente do céu, contagem regressiva, hein? 3, 2, 1 e encerra o nosso propósito. Falei para vocês que ia passar rápido, que se a gente não apertasse os cintos, né, ia passar até na nossa frente. Pois é, só faltam hoje, né, e mais 2. Então, só mais 2 madrugadas você vai acordar para estar nesse propósito. Cheirinho, gosto, né, de saudade já, de quero mais. Boa madrugada, Ale. Alessandra que chegou e Alexandra aqui da nossa igreja, seja muito bem-vinda, minha linda. Tati, boa madrugada. Rafa, boa madrugada, minha linda, em nome de Jesus. E apertem os cintos, porque ainda tem muita coisa boa para Deus entregar para nós, né? 3 dias, sim, pouquinho, mas o nosso Deus é um Deus que surpreende, né? E como a Dai, né, havia pregado para nós, você já tem, né, espadas específicas na sua vida, espadas maravilhosas você já tem, mas ainda faltam 3 para completar, né? Hoje, amanhã, que é quinta e sexta-feira. Então, quarta, quinta e sexta. Aí encerra os 21 dias. Fala pra mim, passou ou não passou voando? Passou ou não passou assim, ó, no estalar de dedos? Pra mim, passou voando. Difícil, lembra que eu falei pra vocês? Difícil é só o começo, né? Difícil é você começar, é você, né, os primeiros dias ali, você dar início, levantar. É claro que depois outras madrugadas também se torna difícil, né? Tem algumas madrugadas que a gente se encontra, né, mais cansado, tem madrugadas que, né, se encontra, a gente se encontra, né, às vezes até exausto, porque às vezes a nossa rotina, elas são tão intensas, né? As meninas estão falando aqui, a Adélia passou muito rápido, a do Carmo está falando também, passou rápido demais. Gente, os dias estão realmente encurtados, estão sendo, ó, abreviados, diminuídos, né? Então, por mais que talvez você tenha chegado aqui hoje, né? Talvez esse seja o seu primeiro dia, e não tem problema, tá tudo bem por isso, né? Vai ter aí 3 dias para você poder acompanhar, né? Esses 3 últimos dias que vão ser muito especiais, né? Tem palavra de Deus, tem coisa boa para Deus entregar para nós nessas 3 últimas madrugadas, mas eu te dou um conselho, depois com o tempo, né? Você volta lá, né? E assiste, né, as 18 espadas que foram entregues para nós, se você não assistiu. Irmão, o que é espada? Espada é a palavra de Deus, né? E eu pedi para que as minhas amigas trouxessem, né, junto com essa espada, um testemunho delas, né? Algo que elas vivenciaram, né? Algo que elas puderam usar dessa espada, né? Talvez usaram lá no passado, né? Talvez fizeram uso dessa espada e venceram aquela batalha, ou até mesmo algo recente, né? Algo que talvez elas também estivessem enfrentando e que com certeza se encaixaria conosco. E olha, dizer para você que teve uma espada que não se encaixou, que você fala assim, nossa, essa espada não deu certo. Eu acho meio impossível. Todas as espadas para mim foram certeiras. Todas as espadas foram totalmente
ali realmente encaixadas naquilo que Deus queria, né? Diante daquilo que nós estávamos passando. Irmã, nenhuma delas serviu para mim. Então guarda porque vai ter um dia que ela vai ser útil na sua vida, né? A espada da esperança, a espada da confiança, a espada da direção. Gente, foi uma mais especial que a outra, né? Não por causa de pessoas, coloca isso no seu coração, não por causa dessas grandes mulheres de Deus que estão aqui, não, por causa de Deus mesmo, palavra de Deus, né? Elas são grandes instrumentos, né? E elas foram aquelas que passaram, né? Como essas três que virão ainda nessas madrugadas, que vivenciaram problemas, situações difíceis e que talvez, né? Você olhe para elas, você olhe, né, para essas mulheres de Deus e você fale assim, nossa, nunca imaginei que ela tivesse passado por isso, ou que ela estivesse, né, está passando por isso, né? Porque muitas vezes você vê uma grande mulher de Deus e você só vê ela sorrindo, né? Você vê ela sempre ali com uma palavra positiva, você sempre vê ela ali, né, motivada, você sempre vê ela de cabeça para cima, né, confiante, mas talvez você nem imagine, né, o que essa mulher já enfrentou, as batalhas que essa mulher já viveu, né, e foram testemunhos ali que, olha, realmente vieram para impactar as nossas vidas, né? Deixa eu já chamar a minha convidada dessa madrugada. Eu vi que ela já chegou aqui e eu tenho certeza que Deus vai usar ela poderosamente. Uma grande mulher de Deus também, esposa de pastor também, faz a obra de Deus e vai estar, em nome de Jesus, orando, clamando pelas suas vidas. Em nome de Jesus. Ai, que delícia, meu Deus! Louvado seja Deus. Boa noite, dona Tati. Como que a senhora gosta que te chame? Fala pra gente. Tati, meu amor. Ai, que delícia, Tati. Seja muito bem-vinda, meu amor. Que honra ter a sua vida aqui conosco. Pode dar sua boa noite, depois eu vou falar do que da forma como Deus falou comigo sobre a sua vida, meu amor. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, minha querida. A honra é minha, né? Que alegria poder estar aqui, ó, junto com tantas mulheres e te ouvindo falar aqui. Eu falei, meu Deus, como que Deus levanta, né? Um time tão lindo em meio à madrugada a um propósito que nasceu no coração dele, né? E claro que ele vai usar instrumentos, ele te usou para colocar esse propósito. E eu fiquei tão feliz quando eu recebi esse convite. Você não tem noção. Quando Quando Deus ele foi falando sobre esse propósito comigo, eu confesso que eu acho que esse foi o propósito que eu mais demorei para trazer, né, para tirar do forninho, porque eu fui falando, eu falei, Senhor, que propósito mais lindo. E assim, eu fui pedindo confirmações para ele, e eu falava, Senhor, sabe quando o Gideão ele foi pedindo as confirmações? Senhor, só mais uma, né? Hoje o senhor molha dentro, amanhã o senhor molha fora, mas só mais uma confirmação, só para mim ver que não é nada de mim, né? E a última foi a madrugada que eu estava orando, lendo a Bíblia com a minha filha. E aí ela falou assim, ela sempre fala assim, mamãe, como é de noite, vamos pegar um salmo, né, bem pequenininho, porque eu tô tão cansada. Eu falei, tá bom, pode pegar o pequenininho. E aí a gente leu, né, o que ela falou assim, qual você quer? Eu falei, não, você escolhe. Ela falou assim, não, mamãe, pode escolher. Aí eu peguei o menor. E quando a gente foi ver, era o do lado, mas era o que ela tinha escolhido, né? E lá estava a confirmação, a chave. Aí eu Amém. falei, amém, Senhor, né? Falei, agora o Senhor sinaliza para mim, então, né, as mulheres que o Senhor quer que eu traga. Aí quando ele sinalizou, a senhora, a pastora Thais, que vem amanhã com a gente, né? A pastora Thais vai estar aqui amanhã com a gente. A dona Rose, né? Que são pessoas assim, não a pastora Thais, a Tati, a dona Tati, eu não sei como é que chama. Assim. Hoje fica à vontade. Aí eu falei assim para Deus, eu falei, Senhor, eu as conheço, né? E são mulheres assim que eu admiro muito. Eu falei, Senhor, como é que eu vou entrar nessa ousadia toda, né? Vou chamar elas no particular, vou convidar elas aí, Deus, né, na sua infinita bondade,
né? Não é sobre você, né? Não é sobre elas te conhecerem, é sobre elas me conhecerem e levarem o que eu quero que elas levem. Eu falei, Senhor, agora vai a cara e a coragem, né? Eu falei, Senhor, e eu fui tão bem recebida, eu fui tão bem recepcionada por vocês. Eu sou tão grata a Deus. E, Tati, fique à vontade. Seja esse grande instrumento que você tem sido há anos, né? Aí sendo esse canal, né, na vida do povo, na vida das igrejas que vocês já passaram, né, nos programas, né, que você já fez aí, que trouxe tanta lição para tantas mulheres também, em nome de Jesus, viu? Muito obrigado pelo seu sim, meu amor. É uma honra ter você aqui conosco. Oh, que alegria, Ana. E antes de mais nada, você sabe o quanto a pastora Sinara te ama, né? Quando eu estava na região dela, talvez você nem saiba disso. A gente fazia algumas lives e às vezes ela participava de algumas lives que você fazia, não me lembro exatamente o que que era. Você já fazia lives. E você sabe o quanto Deus te usou para me abençoar. Eu falava assim, pastora, eu amo ela de graça, sem ela saber. Eu sempre admirei a porção, Ana, que Jesus colocou na sua vida, sabe? Porque eu digo que Deus nos veste com aquilo que a gente menos imagina, né? Então, assim, sempre admirei essa porção linda que Deus te deu. Você sempre foi usada para me abençoar e talvez nem saiba, em momentos tão difíceis, sabe? Pós-pandemia. Enfim, eu vou compartilhar um pouquinho aqui. Mas deixa eu me apresentar, talvez as mulheres não me conheçam. Bom, eu sou a Tati Freitas, a Tatiane Freitas. Eu estou no Ministério da Igreja da Graça. Vai fazer 25 anos. Vou fazer 25 anos de casada, né, com o pastor Francisco. Hoje nós estamos aqui em Taubaté. Mas é tão complicado a gente se apresentar, porque é tão comum a gente falar, eu sou esposa, eu sou, né, eu sirvo a Deus, é pastora. Mas por trás desses nomes ou das posições que, né, que as pessoas ou o próprio Deus nos coloca, existe uma mulher real, né, Ana? Então eu tô aí nessa caminhada com Jesus há 25 anos. E assim, relutando muito, né, com vários propósitos que Deus coloca, porque como você disse, não tem nada a ver conosco. Não é a nosso respeito, né? O Senhor olha para nós e ele se agracia da gente, né, por alguma maneira. Então, assim, desde que eu comecei no Ministério da Igreja da Graça, eu lembro que o missionário me chamou, né, logo no início do meu casamento. E assim, eu tinha muitos sonhos, era garota, assim, longe de mim pensar em pregar a palavra de Deus, eu era muito crua, né, nessa questão. Eu vi do mundo, eu vim de uma outra formação. Enfim, querida, Jesus me atraiu quando eu tinha 20 anos. E foi algo assim tão curador na minha vida, porque eu conheci Jesus através de uma depressão, de um fim de relacionamento. E aí conheci o ministério da Igreja da Graça. E foi o ministério que me abraçou, né? Eu não entendia nada de ser crente. Para mim, assim, quem pregava a palavra era somente pastores, né? E eu lembro que quando eu entrei na Igreja da Graça, tinha algumas pastoras que, assim, eu admirava, eu achava lindo, a pastora Gorete, a pastora Mirtes, né? E, e assim, aquilo me impactava, mas foi muito contra o que eu tinha aprendido na religião. Então, assim, o Deus que me apresentaram, né, e o Deus que se apresentou para mim era tão diferente. E ali começou uma trajetória linda, porque já começou com um grande milagre na minha vida, né? A minha chegada na Igreja da Graça foi através de uma cura que a minha avó teve de um câncer. E depois foi através da minha cura. Eu tinha um problema na tireoide, enfim, eu estava prestes a fazer cirurgia bem novinha. E aí foi quando eu conheci o Ministério da Igreja da Graça. E o Senhor me curou e foi uma cura assim linda. E foi aquele amor à primeira vista, né? E aí depois eu jamais imaginaria que Deus poderia restaurar a minha história, né? De namoro, casamento, enfim, eu tinha acabado de sair de um relacionamento e foi assim, questão de 8 meses que eu conheci Jesus, conheci o meu marido e a gente se casou. E ali começou todo um processo que quando eu olho para trás, Ana, assim, eu até me emociono porque eu falo, puxa vida, a gente reluta tanto, né, contra os planos de Deus. A gente tenta colocar o nosso dedo, a gente tenta fugir como Jonas, né? E a gente nem imagina o que Deus tem preparado para nós.
E eu lembro quando o missionário me chamou, eu tinha um sonho, Ana, de fazer faculdade, né? Casei com 20 anos, como eu te disse. Era formada já no ensino médio, mas eu tinha muita vontade de fazer um curso, uma faculdade. E aquela fase que você não sabe o que você quer direito. E o missionário começou, era o início do Shopping do Povo, e o missionário começou a me ensinar. Era eu e a pastora Yara, e ele falou assim, irmãs, eu vou preparar vocês. A pastora Yara já era pastora. Então, assim, ela tinha todo um jeito de falar que eu ficava assim, "Ah, meu Deus do céu, que mulher incrível." E eu toda tímida, né? E o missionário me jogou no fogo, falou, olha, a gente vai começar o Shopping do Povo, vocês vão começar a ler, vocês vão começar a vender esses livros. E aquilo na minha cabeça era uma doideira, porque eu falei, gente, eu não sei nada, eu só sei ler a Bíblia e olhe lá, e, né? Enfim, querida. E ali, Ana, eu comecei a aprender o que era oração, né? Eu vi a live com a Rose e ela falou que a intercessão faz parte da vida dela, né? E eu digo mesmo, Ana, porque assim, eu aprendi a interceder de uma maneira leve, embora na nossa caminhada, às vezes a gente quer enfeitar muitas coisas, a gente quer se vestir um pouco com as vestes da outra, né? Ah, eu tenho que orar impostando a voz, eu tenho que orar imitando fulana, até a gente descobrir a nossa real identidade no plano de Deus, né? E aí eu comecei a me apaixonar, Ana, pela forma que o Espírito Santo me levava, né, para a oração. Então, assim, eu achava lindo os nossos líderes orarem, a pastora Gorete. Eu falava, eu não oro igual, Jesus. O que está errado comigo? Né? Nossa, eles têm, assim, uma abertura no mundo espiritual, fala o nome de trocentos demônios. Eu só sei de dois que eu vejo na reunião de libertação. Enfim, querida, e Deus começou a quebrar barreiras na minha vida, né? Mas, assim, muitas coisas Deus foi revelando ao meu coração, Ana, e eu vi o quanto a intercessão, né, foi extremamente importante. E hoje eu estava meditando em Isaías 58, onde fala que nós somos reparadoras de brechas, né? A gente, sim, se coloca na brecha uma da outra, mas a gente também precisa se colocar na nossa brecha, né? Então, assim, claro, muitas vezes não, né? O Espírito de Deus é o nosso intercessor, mas às vezes a gente se preocupa tanto em cobrir uma pessoa com oração, né? E não é que ninguém não nos cubra, não é isso. Mas muitas vezes a gente não tá naquela brecha pela qual a gente precisa. Então, Ana, assim, depois começou uma história linda, né? Claro, o Senhor me curando de muitas coisas, Ana, feridas emocionais, sabe? Muitas coisas que eu trouxe. Eu jamais imaginaria que Jesus poderia tratar isso, né? Jamais, assim. Deus foi cutucando partes da minha vida, tirando inveja, tirando ira, tirando raiva. Mas a gente se coloca numa forma, Ana, que muitas vezes não é a forma de Deus, né? Então, assim, a gente quer vestir uma capa, aquela capa da perfeição, é aquela capa de eu sou a esposa do pastor, ou eu faço a obra, as pessoas precisam olhar para mim de uma maneira pela qual eu tenho que ser uma referência. E sem a gente saber, na verdade, o que é uma referência. Então, assim, a gente hoje, né, assim, nós conhecemos muitas mulheres da Bíblia, mas quando você começa uma caminhada, Ana, existe uma história para mim, para você e para cada mulher que está aqui, né? Então, hoje eu sempre falo assim, a gente tem que tomar um cuidado com a questão da comparação. E aí eu vou entrar, Ana, onde Deus assim, me leva, na verdade, né? Eu tento fugir disso, mas não tem como. A minha história, talvez, né? Eu falei que ia me apresentar aqui, falei muito pouco, gente, né? A meu respeito. O Senhor me levantou, já tem aí mais de 19 anos, trabalhando com mulheres, né? Então, assim, bem antes de existir MQV, bem antes, gente, bem antes. A minha história começou em 2008, 2007, 2008. Eu li um livro, Ana. Nossa, eu esqueci o nome do pregador. Eu sei que é um chinesinho que chama O Homem do Céu. Não sei se você já leu esse livro ou se você conhece o autor. Eu sou uma leitora nata, Ana, assim, eu falo que eu como livro. E aí, nesse livro, o Senhor me levou a entender, porque todas nós, em algum momento, a gente busca por propósito, Ana. E isso ficou tão claro para mim quando o Espírito Santo falou, porque assim, a gente acha que propósito é estar fazendo alguma coisa, né? Eu costumo dizer que o propósito, primeiro, é você servir ao Senhor. Esse já é um propósito.
aonde ele vai te colocar, aí é o propósito dele. Né? Então as mulheres buscam muito isso. Ai, Deus, qual é o meu propósito? Ai, qual é o meu propósito? Não, meu propósito é servir a Deus. É intercedendo, é servindo a minha casa, é sendo mãe, é sendo esposa, é sendo amiga, é não sendo notada, né? É entendendo os processos da vida. Isso é um propósito da vida. Por exemplo, Ana, Deus me levou a fazer coisas que eu jamais na minha vida imaginei. Por exemplo, já trabalhei com criança na escolinha, já cuidei de idosos. Ana, eu nunca imaginaria que Jesus me chamaria para cuidar de idosos em uma das igrejas que a gente passou. E não era dentro da igreja, Ana. O Senhor me levou a uma casa de asilo, a um asilo, a uma casa de repouso. Então, assim, Deus nos leva, né, aonde o seu coração está rendido. O meu coração não estava rendido para cuidar de idosos, mas o meu coração queria tanto fazer a vontade de Deus, sabe? E eu não sabia nada, eu não fiz um curso de cuidador de idoso ou de idoso, de como lidar com idoso. A graça de Deus, né? Aquela unção que Deus coloca para aquele momento, ela é o que a gente precisa, Ana. E aí, Ana, assim, você sabe hoje, né, que Deus me deu essa missão de cuidar de mulheres, mas da parte da vestimenta. Talvez, mulher, você que está aqui, não conheça, eu tenho um outro perfil. E que eu vou chegar lá, Ana, você vai entender como eu cheguei, né, nessa questão da consultoria de imagem. Depois, gente, a Ana deixa para vocês lá, né, fala o meu arroba direitinho para que vocês também possam ser abençoadas através dessa porção que Deus colocou sobre a minha vida. E como que isso começou, Ana? Eu lembro que com esse desejo, né, que eu tinha de ajudar mulheres, eu nunca fiquei, Ana, buscando em Deus parada, né? Então eu acho que já começa daí. A pessoa tá buscando uma resposta, ela tá buscando uma direção, mas ela fica parada, não vou fazer nada até Deus me falar. Não, vai fazendo, né? Por quê? Enquanto a gente vai fazendo, Ana, as coisas para Deus, enquanto a gente vai lidando, né, com N situações, Deus vai lidando conosco. Deus sabia, Ana, que eu tinha raízes feridas. Deus sabia que eu não tinha estrutura para muita coisa, mesmo servindo a Ele, mesmo meditando na palavra, mesmo anotando palavras. Ana, assim, uma coisa que eu levo para a vida e para mim é essencial. Eu tenho cadernos desde 2003, sabe? O que Deus vai fazer com isso eu não sei, mas eu preciso anotar. Eu sei que a gente está em 2025, mas eu tenho uma dificuldade de anotar em bloco de nota, Ana. Por quê? Porque parece que a minha mente fixa mais quando eu anoto. E aí, isso pode ser na Bíblia, isso pode ser em leitura, em devocional, seja o que for, eu preciso anotar. E aí, Ana, eu comecei a fazer estudos, Deus começou a lidar com várias partes da minha vida, trazendo o quê? A espada, a palavra. Não foi da minha cabeça, não foi um pregador que chegou e orou em línguas, e nada disso, Ana, nada. Quais eram as minhas dificuldades? Eu tinha muita luta, Ana, nessa parte da alegria. Eu perdi a minha alegria muito fácil. Como que eu comecei a combater isso? Fazendo estudos específicos sobre alegria. Então, eu pegava versículos sobre alegria. Eu orava com aquilo, né? Com os versículos. Com a tristeza, com a amargura, com a raiva. Eu era uma mulher muito irada, muito raivosa. Qualquer coisa eu explodia por nada, por tudo, né? Era motivo disso, a ponto de me abrir uma grande porta aí, né, para minha saúde. Eu passei, Ana, mágoa, assim como a mágoa no coração durante uns 5 anos que arrebentou com a minha saúde física mesmo, né? E claro, consequentemente com a saúde emocional, porque não tem como. Enfim, Ana, e Jesus foi me curando de muitas coisas. Só que chegou uma época da minha vida, Ana, que Deus começou a me dar muito versículo sobre vestimenta, vestir. Eu falava, mas puxa vida, né? Por que vestir? Assim, Ana, eu abria a Bíblia, vinha vestes de salvação, veste de alegria. E assim, o Espírito Santo fluía muito com essa questão de me vestir. E eu falava, tá bom, Deus, eu não tô entendendo, mas ok. Comecei a fazer estudos bíblicos com solteiras na igreja. Eu fazia um resumo dos livros, como eu gostava muito de ler. Então, assim, então hoje a gente vai estudar sobre vestes de alegria, vamos lá. E aí, assim, eu fazia elas entenderem que a palavra era uma vestimenta para nós. Ana, e assim foram anos, e todas as minhas pregações tinham a ver com vestes. Eu poderia pregar sobre qualquer mulher, mas veste espiritual, né?
E eu falava, puxa, que bonito, Deus, né? E parecia uma coisa tão... Às vezes eu até falava assim, eu me sentia um gafanhoto. Eu falava, gente, as pessoas têm revelação, uma profundidade. E eu tô falando de veste de cura, veste de louvor, veste de santidade. Eu falava, nossa, parece que minha mensagem é tão fraca, né? A gente tem essa sensação que a de todo mundo é melhor, menos aquilo que Deus te dá. E eu precisava ser curada nisso também. Porque existia uma insegurança em mim, né? Eu sempre olhava para as pessoas como sendo melhores do que eu. Né? E quando eu via essas pessoas conversando comigo de igual para igual, aquilo me confundia tanto. Eu falava, meu Deus, mas ela acha que eu, né? Tipo, eu tenho uma porção tanto quanto a dela, assim, e eu me sentia muito mal. Enfim, eram curas, Ana, curas de complexo de inferioridade, né? E N questões. E o tempo foi passando, Ana, foi passando. Deus foi me abrindo portas, né? Fui fazendo alguns programas na nossa TV, na HIT. E aí, Ana, teve um marco na minha vida. Assim, mulheres, e lembrando, embora eu fizesse tudo isso, eu nunca abri mão da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos. Hoje eu tenho 2 filhos, né, lindíssimos. O Bruno de 23 anos, o Cauã de 14 anos. Então, assim, eu falo que a maternidade, ela nos molda, né? A maternidade é uma vestimenta muito diferente para cada mãe. E, enfim, e o diabo tenta roubar muitas vezes essa nossa identidade dentro de casa, né? Porque é uma coisa muito louca, gente. A gente é. Ainda bem que Deus entende a gente. Quando você tá em casa, você quer ser útil lá fora. Você quer trabalhar. Aí você tá naquela fase que parece que toda mulher é mais importante, toda mulher é mais bem-sucedida que você, toda mulher tá ganhando dinheiro, arrebentando. Aí Deus te dá uma oportunidade pra você fazer algo. Aí o que que você quer? Você quer voltar pra dentro de casa. É uma loucura, né? Mas é nessas fases, são nessas fases que Deus vai testando o nosso coração, Ana. E aí, claro, fui vivendo, né? Assim, eu abri mão, na verdade, Ana. Eu sou formada em jornalismo, já tem, vai fazer 19 anos, né? Foi a minha primeira formação. Deus me abriu essa porta. Só que eu me formei e fui cuidar dos meus filhos. E eu fui muito julgada por isso, Ana. Né? As pessoas falavam, ah, você se formou, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro. E agora você tá cuidando de filho, tá com a barriga no fogão. Mas aquilo pra mim, Ana, não era. Eu não me sentia menor, sabe? Em nenhum momento. Era uma alegria, porque assim, como a minha mãe, Ana, meus pais são empresários, né? E a minha mãe sempre teve esse momento comigo. Então, eu coloquei no meu coração, quando eu ganhar neném, eu quero ficar com os meus filhos. Eu quero. Aliás, eu pensava só em um filho, Ana. Eu falava, eu quero ficar com meu filho. E aí, Ana, assim, foi tão lindo, porque Deus realizou o desejo do meu coração, sabe? Enquanto eu fiz a faculdade, uma prima do meu marido morou com a gente. Então, até eu fazer, eram 4 anos, e ela ficou com a gente, e assim, foi uma bênção que Deus colocou na minha vida. Enfim, Ana, e aí me formei para a glória de Deus, junto com meu marido. Só que Deus não queria me levar naquele tempo para isso, ele só queria me preparar, me dar uma certificação e tá tudo bem. Tudo bem para ele, porque para mim não estava tudo bem, né, Ana? A gente quer ser uma mulher realizada, a gente quer ser uma mulher de sucesso. Mas Jesus sabia que as minhas raízes não estavam fincadas nele, né? Então precisou de todo um processo, todo um trabalho. Não estou falando aqui, gente, que eu estava desviada de maneira nenhuma. Mas só Deus conhece a nossa estrutura, né? Até onde ele pode nos levar. Enfim, Ana, e aí no meio de toda essa trajetória, fui vivendo como esposa, como mãe, sempre amei, né, estar no ministério, trabalhar com mulheres, como eu te disse, o meu ministério nasceu nos bastidores, né, através de uma leitura de um livro. Meu marido sempre me incentivou, mas eu tinha muito medo, Ana. Ana, pra você ter uma ideia, eu sentava lá no fundo da igreja e eu falava assim, eu vou ficar bem escondidinha, principalmente na hora da oração, que às vezes ele me chamava e eu ficava tão nervosa que eu esquecia as palavras na hora de orar. Ana, e quanto mais eu me escondia lá no fundo da igreja, aí ele falava assim, pessoal, a minha esposa vai orar agora. Eu falava, não acredito que esse homem me chamou, gente. Pra que ele me chamou? Aquele medo, sabe, Ana? Aquela coisa, não, deixa a porção pra mim, né? Deixa aqui, sentadinha com 5, 6 mulheres que tá tudo bem. Enfim, Ana, e assim foi, né? Eu falo que assim, meu marido, ele é aquele incentivador que ele vai metendo o pé no peito e vai. E assim, a gente brigava por causa disso. Eu falava, eu não piso mais na igreja, você me chama, você me expõe. Sem saber que era Deus
né? Era o próprio trabalhar de Deus, Ana. E aí, querida, depois a gente começou a fazer esses estudos e eu fui me apaixonando por esse trabalho de mulheres. Em 2008, quando nós estávamos em Mogi das Cruzes, passamos por lá. Ali nasceu meu ministério, Ana. Sabe, através desse livro que eu te falei, que é O Homem do Céu. Eu não lembro o autor aqui agora, mas ele é um coreano. Ana, e foi tão confrontador pra mim que eu não tinha pra onde fugir. Eu inventei mil desculpas. Deus, mas a fulana fala melhor que eu, a fulana prega, a fulana sabe ler Bíblia, a fulana tem revelação. Ana, e começamos um lindo trabalho de mulheres ali, né? E assim, Deus começou, como você falou, não era sobre mim. Porque às vezes, Ana, eu preparava estudo quando eu chegava no altar para pregar para aquelas mulheres. Deus mudava totalmente. Deus começou a me dar experiências, Ana, que eu nunca vivi. Nunca vivi. Só que toda palavra era incrível, Ana. Deus trazia algo sobre vestir essas mulheres espiritualmente. E anos se passaram, eu tô te falando de 2008, Ana, né? Fomos passando por vários processos, né, gente? Eu falo que os processos não se acabam na nossa vida. Ciclos mudam, estações mudam, né? A nossa cabeça muda, a nossa idade muda. Mas o processo de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, nunca muda. E aí, Ana, depois nós fomos para essa outra igreja, né? Foi Diadema. E lá foi quando Deus me levou a trabalhar com os idosos, né? E aqui eu quero deixar algo bem claro, Ana. Quando Jesus me chamou, eu tinha um filho de 3 anos. E a gente gosta de dar desculpa. Ai, meu Deus, é a casa. Ai, é um menino. Ai, não sei o quê. Ana, Jesus foi encaixando tudo de uma maneira tão formidável, sabe? Que assim, eu arrumei uma escolinha para ele, que era do lado da casa dos idosos. Então, assim, eu deixava ele, já ia com a equipe. Assim, a gente começou com 3 mulheres. E aí, depois já tinha uma equipe de quase 20 mulheres fazendo, né? A gente ia uma vez por semana e orava, enfim, levamos tantas pessoas a Cristo. Mas sempre queimou essa questão de trabalhar com mulheres no meu coração. E aí lá a gente fazia uma reunião uma vez por mês. Não tinha MQV, né? O MQV é um bebê, um trabalho lindo. Mas ali, Ana, eu fui tão curada, sabe? Deus começou a lidar com tantas coisas que eu achei que eu estava curada. Deus foi lidando com o meu orgulho, Deus foi lidando com a minha vaidade, Ana, Deus foi lidando com tantas coisas. E no meio de tudo isso, Ana, fazendo a casa de idosos, trabalhando com mulheres, eu fui convidada pela Sarinha do Pastor Jaime para fazer um quadro no programa Entre Mulheres na época. E ela falou assim, Tati, você tá sempre falando de moda, que a gente já tinha trabalhado uma época juntas, e eu falei, né, com o pastor Jaime, e eu falei que eu queria te colocar num quadro onde você pudesse trazer informação para as mulheres. Aí eu falei, tá, mas que tipo de informação? Ela falou, não, eu vou deixar você usar sua criatividade. Eu falei, que criatividade, criatura? Eu já tenho trabalho de mulher, casa e não sei o que, não sei o que. E aí, na época, a Alessandra, filha da pastora Mirs, trabalhava como produtora. Ela falou, vou colocar a Alessandra para te ajudar. Quando a conexão é de Deus, gente, não tem como. Quando a conexão vem de Deus, quando Deus te conecta às pessoas certas, e uma oração, abrindo aspas aqui, Ana, uma oração que eu sempre fiz. Deus, me conecta com as tuas amigas. Me apresenta as tuas amigas. Essa oração eu sempre fiz, Ana. E cada mulher tão maravilhosa que Jesus me apresentou. E ali, Ana, começou algo que eu jamais imaginaria o que Deus faria, Ana. Então, assim, ela deixava eu trazer tudo relacionado a esse mundo de mulheres, médicas, eu dava muita dica, né? E no final eu dava uma palavra. Então, assim, eu fazia uma conexão com aquilo que eu estava fazendo de reportagem com a palavra de Deus. E foram 4 anos nesse programa. Ana, colocaram aqui, ó, só um instante. É do, isso mesmo, Yunpu Watchway. Isso mesmo, O Homem do Céu. Ótimo, ótimo. Esse é o livro, gente, maravilhoso. E aí, Ana, eu poderia ter dado todas as desculpas. Todas. Já faço um trabalho com asilo, já trabalho com mulheres, aí eu tenho a igreja para ajudar meu marido, tenho os meus filhos, que daí na época, Ana, eu tive uma perca, né? Quando o Bruninho tinha 7 anos, eu perdi um bebê com 5 meses e não queria ter mais filho, Ana. E aí é uma outra história linda de milagre. E aí depois veio o Cauã. Jesus convenceu o meu coração e aí veio o Cauã. Então, assim, eu poderia ter dado muita desculpa, sabe, Ana? Mas
quanto mais a gente foge daquilo que Deus tem pra gente, mais frustrada, decepcionada, desanimada a gente fica. E sabe, Ana, talvez tenha muitas mulheres aqui que estejam assim. Tati, realmente, parece que eu tô frustrada, decepcionada, tô batendo em porta, sua porta fechada. Então, assim, essas lives pra vocês, sabe, mulheres, são essenciais porque vocês estão ligadas a um propósito. E é apenas uma palavra que Deus solta, que destrava você, faz você romper. E eu fui mesmo com medo, Ana, eu não tinha preparação nenhuma, mas eu tinha a unção para fazer aquilo naquele momento, né? Então, assim, eu orava, eu consagrava, eu falava, meu Deus, me ajuda, porque eu não sei o que eu vou falar. E realmente foi, assim, um nascimento de algo que eu jamais imaginaria, Ana. Então, eu fiquei 4 anos fazendo o programa, e aí fomos mudados para uma cidade do interior. Quando nós fomos para lá, a Sara falou, Tati, a Rit consegue ir até lá, mas enfim, com a logística já não ficava tão bacana. Ainda eles foram lá durante 6 meses, a gente fazia. E lá, Ana, eu falava muito sobre roupa, sobre maquiagem, sobre sapato. E a mulherada amava. Eu falava, gente, que coisa! Eu sempre gostei disso, Ana. Não é de agora, né? Então, eu era muito aquela amiga palpiteira. Aí a Ana vai na festa. Ana, usa essa roupa. Então, assim, as minhas amigas já me ligavam porque gostavam do jeito que eu me vestia. Enfim, da forma que a gente conversava. Mas eu jamais, Ana, sabe, podia imaginar que Deus iria me usar nessa área. Nunca, nunca. Eu só gostava, era aquela coisa de amiga, de conversar. Vamos na loja, vamos comprar, vamos e tá tudo bem. E aí, Ana, o Senhor encerrou esse ciclo do programa de uma forma muito linda. A gente tem que aprender, viu, mulheres lindas, a encerrar ciclos, né? A gente não pode ficar aonde já encerrou, porque Deus não tá mais lá. E a gente também não vai adiantar. A gente tem que estar no movimento do Senhor. E aí, Ana, quando Jesus encerrou com isso, né, com esse ciclo de fazer todo o programa, foi muito lindo. A Sara falou assim, Tati, eu não posso abrir mão de pelo menos ter a sua palavra. Então, você vai gravar, vai enviar para mim e tal, e a gente vai fazer dica da Tati. Eu falei, maravilha. E ali, Ana, eu fiquei por 1 ano e meio fazendo vídeos, né, pra nossa TV, dando dicas mesmo, da palavra e tal. Ana, mas era um negócio tão assim que eu fazia comparação, sabe? Eu falava, Deus, isso é muito. Pra mim, Ana, era estranho. Eu falava, eu nunca ouvi nenhuma mulher ficar falando de roupa, ai, o seu coração é como se fosse o guarda-roupa, tira o cabide da inveja. Ana, eu pregava desse jeito, eu falava, Deus, esse negócio tá errado. Quantas vezes eu achei que eu era carnal por fazer isso, Ana? E aí eu comecei a ver a forma que Deus estava me usando, e um dia eu fiquei tão incomodada. Eu falei, Deus, por que o Senhor me usa assim? Por quê? O que está acontecendo? Né? Tantas outras pastoras dentro da nossa igreja, parecia que ela, assim, você vai me entender, Ana, parecia que a pregação delas era mais séria, era uma pregação mais de salvação. E eu falava, enfim, era Deus, Ana, me tirando totalmente da zona de conforto, do que eu estava acostumada, né? E era Deus realmente mostrando para mim que ele não está fechado dentro de uma caixa ou daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente aprendeu. Porque eu conheci outras igrejas, antes de conhecer a nossa, que não falava de roupa, Ana, sabe? Não falava assim, dessa forma que Deus me usa. Levava para doutrina, pode, não pode, né? Eu sofri muito com isso, porque quando você vem do mundo, Ana, você não vem, né, de saia longa. Enfim, mas louvado seja Deus que a palavra, a espada, vai limpando a gente e ensinando tudo, né? E eu digo, viu, mulheres? Deus converteu literalmente o meu guarda-roupa. Existe sim coração convertido e guarda-roupa convertido. É só prova viva. E aí, Ana, o Senhor começou, né, a tratar algumas coisas. Aliás, ele nunca parou de tratar. Ele começou a lidar com algumas áreas da minha vida com essa questão de vestimenta. E quando ele encerrou esse ciclo do programa, Ana, eu senti que Deus queria me levar um pouco mais profundo em algumas questões, sabe? E assim, Deus me deu muitas palavras, muitas espadas, Ana. Deus me deu muitas promessas, né? Que eu viveria coisas pelas quais eu não pedi.
Eu viveria tempos que eu não pedi, mas que ele projetou. E pra gente entender isso, Ana, é tão complicado. Eu não sei você e as mulheres aqui da live. Eu faço planos. E tá tudo bem, gente, a gente fazer planos. Não tem problema nenhum, né? Mas eu digo que assim, as minhas agendas não são mais minhas. Eu tô escrevendo, eu falo, Deus, eu tô escrevendo, mas a resposta é do Senhor. A agenda é do Senhor, o plano é do Senhor. E aí, Ana, comecei como toda mulher, fazer planos. Ai, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, vou fazer tal coisa. E aí, Ana, um dia fui levar o meu esposo pra arrumar um negócio do carro e ele falou assim: Tati, por que você não volta a estudar? Aí eu falei: ah, vá, eu com 38 anos, vou estudar? Assim, Ana, eu amo cursos, então eu fazia muitos cursos, né, na internet. E ele falava: Tati, faz algo na sua área. Aí eu falei, não vou, não tô afim de fazer uma pós em jornalismo. Não quero, não vai, não vai. E aí eu deixei ele. Olha como Deus é lindo. Olha como Deus é lindo. Presta atenção, mulheres. Você que tá em oração, né? A Rose falou algo muito poderoso ontem. A gente espera o extraordinário acontecer, né? O mover sobrenatural, a vigília. Não, não é. Eu concordo plenamente com ela. É no ordinário, quando você tá na pia, lavando uma louça, preparando um almoço, o seu café, quando você tá sozinha, quando você tá no carro, quando você tá na rua, e você tá ligada com Deus, né? Você tá orando. Deus, eis-me aqui, me revela o que o Senhor tem pra mim esse tempo. Qual é a tua vontade pra mim? Eu tô no caminho certo, né? Enfim, quando você busca a instrução do Pai. E aí, Ana, eu não tinha entendido por que meu marido tava falando aquilo, mas eu tava buscando muito. Eu lembro que as minhas orações eram muito voltadas para o centro da vontade de Deus, né? E aí, Ana, eu parei no lugar e vi um outdoor. E nesse outdoor tinha um outdoor de uma faculdade, a Belas Artes, e tinha lá um curso de moda, curso de não sei o que, design. Aí assim, só olhei, aí menina, assim, me deu um estalo. Eu falei, eu vou pegar o telefone dessa faculdade, liguei. Eu falei, tem algum curso na área de jornalismo? Não. Aí eu falei, tá bom. Aí, Ana, aquilo ficou me incomodando, me incomodando. E eu falei, meu Deus, aonde o senhor quer me levar? E um incômodo, Ana, um incômodo. Aí eu falei assim, moça, aqui, o que você tem na área de jornalismo? Ou comunicação? Ela falou, olha, nessa área eu não tenho, mas a gente tem cursos aqui de moda, de consultoria de imagem, tinha outro de personal stylist. Eu falei, como é que funciona? E ela foi explicando. Ela falou, vem aqui na faculdade, que aí eu consigo te explicar melhor. Ana, na época, meu filho, o menor, tinha 5 anos. E tipo assim, né? Levei o menino, mas o que você pensa quando você vai na faculdade? Meu Deus, eu tenho janta pra fazer. O menino tem que tomar banho, no outro dia ele vai pra escola. Ai, Senhor. Quando eu cheguei lá, Ana, o Espírito Santo tava naquele lugar. Ana, é como se eu me sentisse em casa. Eu olhava para aquele ambiente. É como se eu me sentisse em casa. E aí ela me mostrou o primeiro curso que foi da consultoria de imagem. Quando ela me mostrou, Ana, o que que era a grade, menina, assim, meu coração queimou. Subiu no meu coração, né? Como diz aquele versículo, aquilo que teu olho não viu. Não subiu no teu coração. E teus ouvidos, né? Não ouviram. É o que Deus tem preparado. E aí, Ana, olha só o bloqueio que veio na minha mente. Eu tenho um filho de 5 anos, 38 anos. Que eu vou me sentar numa cadeira de faculdade? Eu tenho casa para dar conta, é marido, é igreja. E a gente começa a dar um monte de desculpa, mas esquece daquele coração queimando. Gente, Deus fala de inúmeras maneiras, né? O Senhor fala do jeito que Ele quer. Ele queima no coração, Ele te acorda, Ele coloca sonhos que você nunca sonhou e se sente pequena como um gafanhoto. Mas não se sintam pequenas. E aí, Ana, eu falei pro meu marido, não, aí eu lembro que eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser que eu faça esse curso, o Senhor vai convencer o coração do meu marido e ele vai aceitar na hora. Porque, Ana, ele tinha que ficar, né? Tinha que ficar com o meu menor. E o meu maior era de menor também. E eu falei, como que um vai cuidar do outro e eu na faculdade com a cabeça de mãe? E eu tinha que estudar à noite. Ana, e eu fui falar com meu marido. Eu falei, olha, eu vi, tal, 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 tal. Ele falou, vai, faça a matrícula. Ana, minhas pernas tremeram, tremeram. Gente, por que eu tô contando isso? Parece uma coisa boba.
Mas quando Deus dirige os nossos passos, tudo vai se confirmando. Tudo, tudo. E aí, Ana, quando eu me vi sentada, novamente, na faculdade, era Deus falando assim: eu não me importo com a sua idade, eu não me importo com seus afazeres, eu só me importo em cumprir a minha vontade na sua vida. Ana, e quando eu entrei naquela faculdade, eu falei: Deus, o senhor só pode ter alguma coisa, por que que eu tô aqui dentro? E nunca vou me esquecer da vergonha que eu tive, porque a professora mandou a gente se apresentar, aí todo mundo: ah, eu sou jornalista do SBT, eu sou jornalista da Record, nossa, eu já trabalhei na NET. Eu falei: Jesus, quando chegar a minha vez, eu vou falar: eu sou do lar, eu varro, passo, eu sou, assim, mestrada nisso. Como que eu vou me apresentar? E fui com a cara, a coragem e a vergonha também, Ana. E aí falei, gente, sou formada em jornalismo, né? Mas hoje eu atuo como Uber. Eu até brinquei, o pessoal caiu na risada. E, Ana, foram meses intensos dentro daquela faculdade, Ana. Era como se fosse a minha primeira vez. Eu me sentia assim, sendo uma garota, com 20 anos entrando na faculdade. Mas não era uma vontade minha, Ana. Não era. Eu não queria voltar para a faculdade. E aí, Ana, terminei o curso e logo após eu quis fazer uma especialização dentro da consultoria de imagem, que era o curso de cores. E aí eu falei assim: Jesus, outra etapa, porque seria um novo curso. E meu marido: vai nessa, você tá engatada? Vai nessa. Eu falei: meu Deus do céu, pelo amor. Ok, Ana, em 2019 me formei, entrou a pandemia. Eu falei: Jesus. Não, aí olha só, Ana, como o diabo tenta enganar a gente. Eu falei: bom, acho que foi coisa da minha cabeça, porque pandemia, tudo fechado, o que é que eu vou fazer com tudo isso que eu estudei dentro do curso? E aí, Ana, todo mundo dentro de casa. Um dia eu estava orando e Jesus só soprou no meu coração assim: provador. Eu falei: provador? O que é isso, gente? Provador, provador. Enfim, Ana, e continuei os meus estudos. Eu lembro que na época eu estava fazendo uma imersão com uma amiga minha lá dos Estados Unidos. Ela estava no Texas e a gente estava fazendo um discipulado muito bacana, né? E que foi um outro momento de cura da minha identidade. Por isso que eu falo que nada é jogado no lixo, Ana. Deus estava me preparando, mas Deus via que tinha algumas questões da minha identidade um pouco perdida, sabe? Por isso que eu falo, assim, a nossa caminhada com Deus, Ana, tem que ser muito verdadeira, né? Essa capa, essa máscara de ser a perfeita, de querer ser. Foi quando eu aprendi que ser vulnerável, Ana, não era um erro, né? Muito pelo contrário, era até uma virtude. Porque hoje as mulheres têm esse medo, né? Ah, eu vou mostrar que eu sinto isso, que eu sinto aquilo. E assim, como Deus foi me curando nessa identidade, sabe, Ana? Eu sempre fui uma mulher muito risonha, muito alegre. E eu comecei a ver que algumas circunstâncias já não estavam me deixando mais assim, né? Então, assim, ai, a força que eu tinha lá atrás, não, tá difícil, vamos lutar, é a palavra, é a espada, tal. Tinha momentos que eu já não estava mais dessa forma. Eu não percebia que eu estava viciada em preocupação, eu estava viciada em aprovação, em agradar pessoas. E Deus precisava trabalhar isso em mim. E foi um tempo, assim, muito maravilhoso, Ana. E aí, Ana, quando entrou a pandemia, eu lembro que eu fiz uma oração muito ousada. Eu nunca fiz essa oração na minha vida. Eu falei: Deus, se o Senhor me desse a oportunidade de levar um pouco de alegria para dentro da casa das pessoas, eu ficaria muito feliz. Como era época de live, eu falei: ah, Deus vai começar a me usar nas lives, né? Falei: ótimo, a gente tá fazendo com as mulheres e tá tudo bem. E, Ana, Deus trouxe uma. Eu conheci uma moça na faculdade que ela era dona de loja. E ela gostava muito das combinações que eu fazia para ir na faculdade. Ela falou: Tati, a minha loja vai fechar, eu vou falir. Eu não sei o que eu vou fazer, porque ela não estava no digital. E eu falei: não, menina, fala isso não, pelo amor de Deus. Não, Tati, todo mundo de porta baixada, eu não vou ter dinheiro para pagar aluguel da minha loja. O que que eu vou fazer? Aí Ana veio novamente: provador. Eu falei: aqui, deixa eu te falar. Sabe o que que a gente pode fazer? Você quer mandar para minha casa uma mala? Manda uma mala de tudo que você vende. Eu vou montar uns looks pra você. O que que eu faço? Aí eu tava, Ana, nessa época, como o meu Instagram era um Instagram pessoal, eu falei: ah, acho que eu vou abrir um Instagram profissional, né?
E vou fazendo uns videozinhos lá pra alegrar a mulherada. Ana, aí abri o Instagram e aí avisei, falei, olha, gente, agora aqui na pandemia, já que você tá em casa, a mulherada tá em casa, né? Faz o seguinte, fica ligada nos meus stories, eu vou trazer aqui um monte de combinação de roupa, o povo usando tudo pijama e eu falando de roupa, né? E vamos lá, e todo mundo de boletom e eu falando de roupa chique. Ana, na primeira mala que ela mandou pra mim, eu montei, ia fazendo foto. Eu lembro que eu tinha um espaço tão pequenininho em casa. Eu falei, gente, eu vou fazer foto, vou postar. E aí a mulherada começou, Tati, que roupa linda. Onde que eu compro essa roupa? Aí eu colocava, olha, é da minha amiga. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o arroba dela aqui e tal. Ana, ela começou a vender as roupas, assim, ó, igual água. Igual água. E eu não entendi bulufas, Ana, o que Deus estava fazendo. Na minha cabeça eu só queria entreter as mulheres, entendeu? Como lá eu já falava da palavra de Deus, eu sei que a palavra não é entretenimento, mas Deus usa cada uma conforme a sua porção. Ana, e eu fui fazendo. E aí ela fechou essa loja dela. Aí ela abriu a loja em casa, depois que eu comecei a fazer o provador, ela abriu essa loja em casa. Enfim, Ana, eu sei que Deus começou a operar na vida dessa mulher de uma maneira linda, levando muitos compradores para ela. E, bom, você deve conhecer a Wanda do pastor Ayrton, né? A Miriam. Nós nos conhecemos há anos, pelo amor, a gente tem aí quase 22 anos de caminhada, né, juntas. E ela falou assim, Tati, que tal eu te mandar uma mala? E você vai montando os looks pra mim e eu vou vendendo. Ana, e aí começou. Aí eu lembro que eu quis fazer um curso de provador, fiz um curso de provador. Ana, e assim, as portas foram se abrindo, fui fazendo muitos cursos online, sabe, me preparando. E foi fluindo, Ana, foi fluindo. E eu fui deixando, né? Só que nesse entremeio, Ana, Deus é lindo demais. Deus começou a trazer vestes novas pra mim, espirituais, Ana. Porque conforme você vai subindo de nível, né? Deus vai te equipando com ferramentas mais poderosas. Então eu via que quanto mais porta Deus abria, mais lutas se levantavam, né? Mais gigantes para me paralisar vinham. E se eu não tivesse vestida com a ferramenta certa, Ana, né? Capacete da salvação, cobrindo o coração, as emoções, o meu ouvido, os meus olhos, entendendo, né, que a palavra é a lâmpada para o meu pé. Era assim, eu queria estar nos lugares que Deus queria que eu estivesse. Então, assim, Ana, eu lembro que um dia eu falei, Deus, ok, a pandemia acabou, mas e agora acabou? Eu não levava isso como trabalho, Ana. Na minha cabeça, aliás, né, Ana, depois da pandemia, houve sim um declínio muito grande, né, nessa questão de cuidados e tudo mais. Com todo mundo, tá, Ana? Com todo mundo. Digo até comigo. Tinha dia que eu queria ficar de pijama e tava tudo bem. Mas não tava tudo bem, viu, mulherada? Pijama é pra dormir. Pijama é pra dormir. E aí, Ana, Deus começou a me abrir portas, sabe? Vinha outras lojas me procurando. E meu marido, Tati, você tá percebendo? Que as pessoas te procuram, né? Pra fazer coisas, provadores e tal. E aí, Ana, vinha o questionamento: mas será que isso é de Deus? Será que isso não é carnal? Meu Deus, eu trabalhando com roupa. Gente, não é errado. Se tem alguma mulher que vende, que essa coleira continua, né? Mas o que era conflitante para mim? Era entender, Ana, que Deus primeiro me deu unção para fazer algo, depois ele me capacitou para que eu alcançasse outras pessoas, né? E entendesse que a unção que ele colocou sobre mim quando eu não sabia nada, ela permanece hoje na minha vida, né? Para me manter no meu lugar, para me manter na minha essência, para me fazer entender, Ana, que quem faz é ele, né? Quem nos veste é ele. Agora, algo marcante aqui que eu quero te falar, Ana, e que realmente me faz entender. No meio de todo esse processo, parece que tudo é muito fácil, né? Quantas vezes eu sangrei, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu quis desistir daquilo que Deus tinha me dado, né, Ana? Não da minha casa, não da minha família, mas da forma que Deus estava me esticando, né? A gente é como uma flecha, Deus vai puxando, vai puxando, vai puxando, para depois te lançar. E esse puxa, chega uma hora que você fala, chega, 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 não dá, não vou mais, não tem como. E tem como,
né, Ana? Às vezes eu tô falando aqui e possa ter mulheres aqui que estão em processos muito dolorosos, né? Com perdas grandes, perdas até da sua identidade, da sua autoestima, da tua essência, né? Você já foi uma mulher que talvez já teve muito queimando por Jesus e hoje não está mais. E aí você procura pecado, meu Deus, o que que é? Aonde eu não disse sim, aonde que eu disse não? E calma, é só um processo, né? É Deus lidando muitas vezes com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Deus vê muito essa questão, né, da intenção, da motivação do nosso coração, né? Por que que eu quero fazer algo? Para quem eu quero fazer algo? Eu quero esfregar na cara de quem? O quê? Né? E por quê? Ah, eu fui tão humilhada e agora que Deus está me exaltando, agora essa pessoa vai ver. Não, ela vai ver, né? A gente não precisa ter esse sentimento de vingança. Então entenda, Deus às vezes vai puxando a gente, né, Ana? É aquela sensação de parece que eu tô retrocedendo. Tá todo mundo avançando, conquistando. Ai, abrindo. Deus tá abençoando com casa, com carro, com emprego, com família, não sei o quê. E parece que a gente tá retrocedendo, né? A minha sogra sempre falou, existe a dor do crescimento, né, Ana? E realmente, eu lembro, meu filho tinha muita dor nas pernas quando ele estava nessa fase de crescimento. E dói, gente. E parece que aquilo não vai acabar. Parece que aquela dor não vai acabar, parece que aquele momento não vai passar. Parece que essa dor da rejeição que você sentiu nunca vai embora, mas vai. Vai, amada, vai. Isso vai passar. Eu sei que nessa hora a gente nem quer ouvir isso, mas é Deus deixando a sua raiz muito mais enraizada nele e não em pessoas e não em lugares, né? Ana, assim, eu tô te falando com muita propriedade. Tem 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses que eu tô aqui. Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. E aí, Ana, eu nunca vou me esquecer. E aqui realmente marcou a minha vida. Um dia eu tava na igreja, junto com meu marido, e a gente tava na hora ali da oferta e tal. E eu tava segurando a sacola. E ele conversando com o povo da igreja. E eu ouvi, Ana, uma voz falar assim comigo: as vestes físicas têm um valor espiritual para mim. Ana, não tinha uma pregação sobre isso. Ele não pregou sobre isso. Na hora, eu até olhei assim para trás. E aí eu olhei de novo. Ele até brincou, ele fez assim: o que foi, né? E Ana, eu perdi tudo que foi reação. Eu só queria descer pro escritório e chorar. Porque eu sabia que tinha sido o Espírito Santo que tinha falado comigo. E eu relutei, Ana, tantos anos me achando carnal, sabe? Ouvindo coisas absurdas de pessoas, sabe? Você quer ser blogueirinha, você quer aparecer, você quer ostentar. E Ana, quantas vezes eu rejeitei aquilo que Deus colocou em mim por me sentir um gafanhoto, pequena, sabe? Eu falava, Deus, usa fulana é uma influência. Usa outra, Deus, a outra sabe falar, sabe? E Ana, quando eu ouvi isso, eu falei, Deus, por que que o Senhor falou isso pra mim? Ana, e era como se fosse um download do céu pra mim. Deus começou a me lembrar às vezes que ele me corrigiu, Ana, sabe? Com as minhas vestes físicas mesmo. Com as vezes que ele me incomodou com a maneira, Ana, que eu não estava vestindo as pessoas adequadamente, espiritualmente. Ele me lembrou das vezes, Ana, que eu quis desistir do meu ministério. Ele me lembrou o quanto isso era importante para ele. Não era só importante para mim, Ana. Não era. Era importante para ele. E aí eu comecei a levar, Ana, a consultoria de uma outra maneira. Eu falei, puxa vida, Deus, obrigado. Ana, hoje Deus me colocou para atender pessoas que eu jamais alcançaria dentro de uma igreja. Jamais. E elas me ouvem, Ana, por causa de uma roupa. Sabe? Então, assim, quando Deus trouxe isso para mim, e é isso que eu carrego, que as vestes físicas têm um valor espiritual para ele. Cada vez que eu vou me vestir, Ana, eu falo, Deus, eu tô vestindo a blusa, mas tô me vestindo de alegria, tô me vestindo de ânimo. Deus, me veste de coragem, me veste de salvação. Eu faço uma oração com meu filho, Ana, levando ele para a escola, e tem um momento da oração que eu oro com ele. Jesus,
veste o Cauã de sabedoria. Me vista hoje também. Senhor, me veste de discernimento. Senhor, me veste de coragem. Senhor, me veste de perseverança, de esperança, porque eu sozinha não vou, Senhor, eu vou desistir. Senhor, me veste de capacidade, me veste de unção. E, Ana, tudo que você possa imaginar em relação às vestes físicas, eu vou pedindo, o Espírito Santo vai me dando na minha oração, sabe? E isso, Ana, eu levo por onde Deus me leva. Até no dia que você me convidou, eu tava lá, né? Em Sergipe, o pastor me chamou para dar uma palavra lá no MQV estadual. E sabe, Ana, quando eu me vi lá, qual foi assim, quando eu recebi o convite, eu lembro que eu tava lavando louça na pia, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, por que eu? Por que eu? Tantas mulheres. Assim, você vai entender o que eu tô te falando. Pastora Yara já pisou naquele altar, pastora Thaís já pisou naquele altar, pastora Mirtes, né? Por que eu? Eu falei, tá amarrado esse negócio de gafanhoto, mas aquela confusão, aquele negócio misturado com alegria. Mas sabe, Ana, valeu a pena ter sido fiel. Valeu a pena, Ana, chorar, sabe? E colocar no altar e falar, Deus, fui rejeitada, não fui aceita, fiquei ansiosa. Sabe, Ana, é muito bonito ouvir falando isso, mas só Deus sabe o que eu passei no meio de tudo isso, no meio de julgamentos, sabe, Ana? E aí, quando Deus encerrou o ciclo de 7 anos na cidade que a gente estava, Deus nos levou para lá, para curar minha identidade, para me dar esse curso, Ana, para me preparar. E aí depois ele fechou um ciclo. E há 1 ano e 6 meses atrás, a gente veio para essa cidade aqui. E quando a gente veio para cá, Ana, nesse Instagram, né, profissional, eu tinha 5.000 pessoas, Ana. E quando Deus nos mudou, eu falei, pronto, acabou tudo. O que Deus vai fazer agora, eu não faço a menor ideia. Porque eu trabalhava com muitos médicos, muitos advogados, sabe, Ana? E ver essas pessoas se rendendo a Cristo, Ana. Pra mim, eu falava, Deus, como que uma consultoria de imagem pode... Ana, eu conheço tantas consultoras, tantas, né? E aplaudo o trabalho de cada uma. Mas eu falo que Deus pôs uma porção diferenciada em mim. As pessoas tentaram me emoldurar, né? Dentro do que é a consultoria para o mundo. E eu nunca consegui ficar dentro dessa moldura, Ana. Nunca. Ah, você tem que vestir tal roupa para passar autoridade. Minha filha, eu passo autoridade rindo alto nos stories. Eu passo autoridade do jeito que eu sou, sendo autêntica, entendeu? E aí, Ana, quando eu vim para cá, o Senhor me deu uma palavra na minha sala. Ele disse que me daria crescimento na terra da minha aflição. E tive que lidar com muitas coisas, né, Ana? Essas questões de mudança bagunçam um pouco, né? A nossa mente, as nossas emoções. A gente tenta segurar uma muleta ali, e Deus tira tudo para reconstruir tudo, para colocar alicerce novo, e desce que olhar para tudo e todos. E aí, Ana, o Senhor, um dia, né, numa consagração, o Senhor me deu uma ideia de fazer um vídeo que até hoje, Ana, na verdade, eu fui pioneira na questão desse estilo de vídeo na internet, que é a Tatilene, não sei se você já viu, que era uma personagem que tinha. E olha só como que Deus faz, gente. Eu nunca fiz faculdade de arte cênica, Deus me põe para fazer uma personagem lá dentro da consultoria, uma mulher, né, assim, mal arrumada, que fazia pergunta para Tatiana, consultora e tal. Ana, e em 1 ano, eu saí de 5.000 seguidores para 310.000 seguidores. Não me pergunta como. Eu não tenho equipe de marketing. Eu não tenho estrategista. É a estratégia do céu, Ana. Sabe? E assim, quando Deus foi me dando, eu falei, Deus, o que é isso? É seguidor? É vida? O que é? E aí, quando eu te ouço falar, né? Não tem a ver conosco. Não é a teu respeito, não é ao meu respeito, Ana. Não é a Tatiane em si que está lá naquele Instagram. É o Espírito de Deus disfarçado de consultoria de imagem, vestindo mulheres, Ana, vestindo mulheres, sabe? E quando eu olho, assim, Ana, é algo que é só a glória de Deus, entende? Só que assim, isso assim, outro dia eu tava falando com meu filho fez uma pergunta tão impactadora, ele falou, mãe, o que é sucesso para você? E sabe, Ana, deu um flash assim. Eu falei, filho, sabe o que é sucesso? Poder olhar para vocês.
olhar para o meu casamento e saber que a mamãe vai completar 25 anos de casada. E meu sucesso está aqui. A minha influência está aqui. Eu não preciso de mais nada. Se eu tenho seguidoras, né? É Deus que manda. Mas assim, o meu sucesso, filho, é saber que Deus deu uma palavra pro casamento da mamãe e do papai. E hoje vocês não precisam olhar pra gente como um casal separado. Né? Não somos perfeitos, de maneira nenhuma. Minha família não é família margarina, não. Mas a gente ama quem a gente é. Os meus filhos sabem que eu sou de verdade, Ana. Eu não preciso montar uma capa, sabe? Pra aparecer pra eles e uma pra internet. Não, Ana. Eu já influenciava quando eu não tinha influência, quando eu não tinha voz, quando eu não tinha nada, Ana. Eu influenciava as pessoas ao meu redor, o grupo de amigas, as ovelhas, as solteiras, sabe? E eu falei, filho, o sucesso é isso. O mais é Deus que acrescenta, filho. Se Deus acrescenta prosperidade, se Deus acrescenta roupa, se Deus acrescenta sapato, é Ele, é o mais dele, né? E sabe, Ana, poder olhar para trás e saber que sucesso é a minha família, sabe? É estar, Ana, num lar aonde Deus está, aonde o Espírito de Deus está, aonde tem imperfeição, ele nos dá a palavra, ele traz essa espada, né, Ana, de cura, cura espiritual, cura emocional, tantas outras áreas que Jesus, né, Ana, já nos curou como casa, como família, como igreja. Então, deixa eu falar uma coisa aqui para você, mulher que está nessa live, nessa madrugada. Deus te colocou aqui para você entender que sucesso não é você ganhar 10 mil reais, 5 mil reais. Sucesso não é você ter uma mesa recheada de amigas. Eu falo que isso é um presente. Não é sucesso, é presente. A gente ter amigas, a gente ter pessoas que nos amam, né? Mas o verdadeiro sucesso tá no seu bastidor, onde ninguém vê o grito que você dá, né? Aquele choro entalado. O sucesso é quando você tá sozinho em casa, você liga um louvor e você se alegra, né, em dançar um louvor para Deus, em falar, Deus, eis-me aqui. O sucesso é quando você tá lá lutando com a sua família, com seu filho, lutando pela salvação dele, da sua nora, enfim, dos seus parentes, do seu marido, e você sabe que Deus é o seu refúgio. Você sabe que é Ele que envia a provisão. Isso é sucesso, né? É a gente ter essa comunhão, essa intimidade, é nunca perder a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe, Ana, hoje, eu não sou contra não, mas hoje as pessoas colocam a esperança delas muito em coach, em grita alto todas as manhãs, sou vencedora. Essa palavra já declara. A palavra manda a gente fazer isso, não é o coach que manda fazer, né? Ah, mas é a amiga que teve sucesso e a gente quer saber. Ok, eu tô contando o segredo do meu sucesso. O segredo do meu sucesso é a intimidade com Deus, é o bastidor e nunca foi querer deixar a minha família para trás para conquistar algo. Não. Eu sempre pedi a Deus que guardasse o meu coração de toda e qualquer ganância. Né? Então, o sucesso é isso, né? Não é só aplaudir, ai, todo mundo convertido, uhul, todo mundo curado, uhul. Não. O sucesso é você saber que toda vez que você abre a boca, Deus vai te ouvir e te responder. É Ele que vai te livrar da aflição. É Ele que supre a minha e a sua necessidade. É Ele quem dá a direção. É Ele que te dá uma ideia que Ele não deu para ninguém. É Ele te dá uma criatividade. É Ele começar a soprar no seu ouvido para você abrir o seu próprio negócio, para que você seja uma sustentadora da obra, né? Esse é o verdadeiro sucesso. É a caminhada com Cristo. Então, minha amada, olha, você que está aqui hoje, você que está nesse propósito junto com a Ana, entenda os insights, né, que Deus vai dando a você. Claro, eu queria poder ter pregado aqui igual uma pregadora, sim, mas não seria eu. Porque a porção que Deus me deu foi essa. E por onde eu ando, Ana, eu levo essa pregação das vestes, né? Então, eu não tô para falar de roupa. Isso, qualquer pessoa fala, Ana, qualquer pessoa fala, né? Eu tô para falar de algo muito mais profundo. Quantas mulheres Deus colocou no meu caminho, Ana, através da consultoria, mas ela precisava de um ouvido, né? Ela precisava de uma psicóloga, vamos se dizer assim, não tem essa formação, mas assim, ela precisava
de um ouvido, e claro, Deus nos dá a língua erudita. Então ele acaba trazendo para nós a palavra do conhecimento, o discernimento de espírito, né? Então, minha amada, anote isso. A partir de hoje, olhe para a palavra sempre como se você fosse se vestir. Você vai se vestir para trabalhar, você vai se vestir de manhã para levar criança na escola, você vai pôr a blusa, lembra? Gente, eu tô me vestindo, mas Deus, me veste de sabedoria hoje. Me veste de discernimento, Senhor. Senhor, me dá uma clareza para essa situação que eu não tô tendo clareza. Me veste de clareza. Não é errado pedir isso, né? Deus, veste o meu filho de salvação. Dá coragem para esse menino sair de dentro do quarto, Jesus. Veste ele de alegria e pedindo essa vestimenta. Daqui uns dias vocês vão começar a notar. Puxa, eu tô diferente. Eu tô mais alegre. Parece que eu tô mais radiante. Deus tá resplandecendo a face dele em mim. Aliás, Ana, Deus fala de muitas maneiras, né? Assim, bom, eu não sei se o meu olhar é voltado para isso que o Espírito Santo dá, mas a Bíblia fala que Deus se veste de majestade, né? A gente tem as vestes de santidade. Por isso que eu falo, não é errado, gente, usar roupa de brilho, não, porque o próprio Deus, ele veste a gente de majestade. Então, eu nem vou entrar nisso agora, Ana. Mas, sabe, poder ver como Deus se importa com cada detalhe, Ana, da nossa vida, é muito lindo. É muito lindo. Deus se importa, viu, maravilhosa? Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Aquele pensamento que você tem, sabe? Aquele pequenininho que você nem falou pro seu marido. Deus sabe. E Deus se importa com esse desejo. Ai, Deus se importa com o desejo que eu tenho de viajar? Se importa. Ai, Deus se importa com o desejo que eu tenho de fazer um botox no rosto? Claro que Deus se importa. A gente fala mal dos outros porque a gente quer fazer o que os outros fazem. Aí a gente tem que parar com isso e assumir, entendeu? As nossas vontades e desejos. E Deus se importa, sim. Ai, meu Deus, eu tenho um sonho de fazer uma cirurgia plástica depois que eu tive meus bebês. Meu amor, põe isso no altar. Deus se importa com isso. Isso não é carnalidade. Depois que Deus me revelou que as vestes físicas têm um valor espiritual para ele, é porque ele quer que nós vamos bem. Em todas as coisas, né, Ana? No corpo, na alma e no espírito. Então não é errado, maravilhosa, não é errado você desejar, né? Claro, eu sempre peço a Deus, Deus, esse desejo que está no meu coração é meu ou é do Senhor? Porque se for meu, ele vai ser muito limitado. Agora, se for do Senhor, Deus vai abrindo portas, Ana, que a gente... Ana, onde que eu ia imaginar? Eu tava lavando roupa, fazendo comida, Deus ia mandar eu voltar para sentar numa sala de faculdade. Sabe, tipo, sem noção, aquela coisa de, ai, a minha idade. Ó, mulher, pelo amor, hein? Se você tiver 30, a gente fala 30 mais, 40 mais, 50 mais. Para com isso, hein? Para com esse negócio de idade, que idade não é limitador. Deus usou vários homens de Deus, mulheres de Deus. Temos Sara aí, né, Ana, como uma referência, porque Deus tem muito para fazer ainda na sua vida. E outra, o que a Bíblia diz? Na velhice ainda dará frutos, né? E só Deus sabe, Ana, que tipo de fruto. Como que eu ia imaginar, né? Que uma dona de casa, Ana, cuidando de filho, amando o meu lar. Ô, Ana, não vou negar para você, quando eu fui para Sergipe agora, meu coração ficou tão apertadinho, deixar meus meninos. Minha mãe ficou com eles aqui em casa. E, assim, aquele coração de mãe, sabe? Assim, ai meu Deus, queria levar tudo junto. Para vocês verem, né, a importância. Enquanto hoje tem muitas mulheres querendo sair de suas casas, né, Ana? Isso dói o coração, né? Mas por quê? Por quê? Porque talvez não esteja usando a espada certa. Então, maravilhosa, fica esse recado de Deus, né, que a Ana me permitiu trazer aqui. Eu falei, Jesus, o que eu vou dar para elas, né? E o Senhor disse, dá a porção que eu te dei. Apenas isso. Né? Então, lembre que você é importante para Deus, a sua família é importante para Deus, o seu ministério é importante para Deus. Pare de se sentir pequena, porque o diabo coloca isso no nosso coração, né? Eu falo, Ana, que assim, a desistência bate na minha porta todos os dias, tá? Não é um dia sim, um dia não. Não é. Porque quanto mais você se entrega, maiores são os desafios, né, Ana? Eu sei que todas que estão nessa live amam fazer exercício físico. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Ama fazer a musculação. E quanto mais você vai fazendo musculação, menos você quer.
Porque você vai pegando mais peso e é mais peso, mas para quê? Para crescer o músculo, para ter uma resistência. E assim é na vida espiritual, né, Ana? Então, voltando lá no início, como eu falei, nós somos reparadoras de brecha, claro, de muitas pessoas, da nossa casa, do nosso casamento, mas a gente tem que tapar as brechas que muitas vezes existem em nós. A gente tem que ser verdadeira conosco, temos que assumir o que realmente está no nosso coração, né? Porque talvez, Ana, se Deus tivesse me dado lá atrás o que ele me deu hoje, a minha estrutura, a minha rede se romperia. Eu estava muito cheia de vaidade, muito cheia do meu eu, né? E eu falo que assim, Ana, nesse 1 ano e 6 meses que eu tô aqui, eu fui tão esmagada que eu não sei se sobrou algo. Eu não sei se sobrou algo, Ana. Eu só sei que eu tô de pé aqui porque o Espírito Santo é intercessor. Mas fui tão esmagada em tanta coisa, Ana. Eu falo, meu Deus, não tá bom não, Jesus? Tá não? Tá bom não, ainda tem mais para esmagar. Então, maravilhosas, deixa eu falar uma coisa com vocês. Sejam verdadeiras com Jesus. Conte toda a verdade para Jesus. Você tem um sonho? Conta para ele. Você tem uma limitação? Conta para ele. Você tem uma limitação na sua vida financeira que não deixa você talvez chegar até onde, né, o seu sonho quer chegar? Não tem a ver com o seu sonho, tem a ver com o sonho dele para você. Eu sempre gosto de falar, para onde Deus aponta, Deus paga a conta, Ana. E ele paga muito bem pago. Então guardem isso, meninas. As vestes físicas têm um valor espiritual para Deus. A partir de hoje, quando você for se vestir, pense nisso. Pense nisso, né? Deus, primeiro converte meu guarda-roupa de verdade. Segundo, me veste para tua glória, porque nós somos a carta viva, lida por todo mundo, né? Então a mulher de Deus, ela vai, claro, na vestimenta dela mesmo, ela vai condizer aquilo. Eu não consigo, Ana, ver uma mulher que se nomeia mulher de Deus, de mini saia, mostrando barriga, com roupa vácuo, eu não consigo, né? Isso não condiz, isso para mim causa um ruído, eu não consigo entender. Mas só de saber que o Senhor quer que a gente se vista, né? Para ele espiritualmente, isso já é tudo, Ana. É muito bom. Meu Deus. Tati do céu, você trouxe as suas vestes, mas era praticamente eu que estava todinha aí dentro. Me vi em, vou colocar 90% de tudo que eu tenho vivido, já vivi, estou nesse processo, mas, meu Deus, foi muito, muito tremendo. Não tenho, não tenho como definir, né? E vou só relatar um itemzinho só para a gente orar. Foi lá no início, quando você falou assim que a gente se compara, né? Nossa, como ela prega, né? Como ela se veste, nossa, como ela fala, né? E uma vez chegaram para mim e falaram isso. Aquilo, eu já tinha um bloqueio, né? E aí falaram assim, tá vendo? Né? Olha como ela prega. É assim que você tem que fazer. E me deram, né, uma pessoa de referência e eu não concordava com aquilo, né? E eu falava assim, nossa, é muito lindo mesmo. Ela prega de um jeito muito lindo, ela canta de um jeito muito lindo, mas não me vejo daquele jeito. Eu não conseguia me ver de uma forma que eu tivesse que trabalhar, sabe, me espelhando naquela pessoa. E eu falava, Senhor, se eu tiver errada, né, me mostra. Se o Senhor tiver que me fazer igual a ela, amém, me faça, mas eu não consigo me ver igual a ela, né? E eu falei, Senhor, eu sou tua, né? O dia que o Senhor me resgatou, o dia que o Senhor olhou para mim naquele vale da sombra da morte e falou, você é minha agora, né? Eu falei para o Senhor que se tiver um segundo, um milésimo de segundo da minha vida sem a sua presença, esse dia eu já estaria na glória com o Senhor. Né? Porque não existe, né, Ana Paula mais sem a presença de Deus. Então eu sou dele, para ele, né? E não do jeito que as pessoas querem me ver, mas do jeito que ele quer me ver, né? E são jeitos únicos, né? O jeitinho da Tati, né?
Olha para você ver o poder da influência que você tem, Tati. Eu estava ontem pensando que roupa que eu colocaria para te receber. Perante Deus. E aí eu peguei uma blusinha que eu amo, que ela é bufantinha aqui. O que que a gente pensa em roupa na madrugada, gente? Mas joga uma camiseta, joga uma blusinha e tá tudo bem. Mas eu falei, Senhor, a Tati, ela tem esse jeito tão lindo dela, né? De uma forma tão doce, de uma forma, sabe, tão linda de trazer pra gente. Falei, como é que eu não vou estar, né, bem para receber ela? É realmente na minha mesa. É como se eu abrisse a porta da minha casa. Como é que eu não vou te receber bem na minha mesa? Ah, E que eu falei, lindo. gente, é cômico, né? Porque você fala assim, gente, nada a ver. 3 horas da manhã você vai se preocupar. A Mavi falando, eu vim de pijama. E eu acho que eu até sei que blusa que é a da Mavi, se é aquela de ovelhinha. É linda a blusa dela, sabe? Mas é algo muito, muito lindo que Deus faz, sabe? E eu creio que essa foi a madrugada de vestes novas para cada uma de nós nesse lugar, né? Um tempo de vestes novas e não só as vestes físicas, mas as vestes espirituais que realmente às vezes a gente precisa vestir, né? As vestes que muitas vezes está ali no nosso guarda-roupa, né? Está ali muitas vezes até pegando mofo, né? E Deus está há anos falando, é essas vestes que eu quero para você. Ou se não está no seu guarda-roupa ainda, Ele vai trazer. É verdade. É verdade. Tati, Ô, muito Ana, obrigada. só fazer um comentário rapidinho em cima do que você falou, Uhum, questão de ter que ser igual a outra pessoa. Por exemplo, muitas vezes, vou trazer até para essa questão da roupa. Às vezes vou usar a minha pessoa, tá? Você acha uma roupa que eu uso muito bonita, mas ela não uhum. cabe. Não é essa roupa que Deus Exatamente. quer pra você. Não é a roupa da outra, né? Ele tem uma veste que vai caber em você. É aquela verdade que vai libertar você. Exato. E isso é muito libertador, Ana. Às vezes a gente vê uma roupa na vitrine ou em uma manequim, você fala assim, nossa, que roupa linda. Mas você veste em você, você fala assim, nossa, mas estava tão bonita na manequim, mas estava tão bonita naquela modelo, e fala assim, nossa, em mim não encaixou. Era Verdade. como as vestes de Saul, de Saul, né, que tentaram colocar em Davi, não era para ele, né? Não. Não coube, foi pesado, né? Ele não conseguiria, talvez, acho que nem levantar o braço, nem, né, para poder tacar a única ferramenta que o bichinho sabia usar, que era tacar uma pedrinha. Mas pensa numa pedrinha forte, né? Era a veste que cabia para ele, né? Verdade. É único, é individual, né? Às vezes a gente pode até se parecer, né? Nossa, vocês são amigas, né? São tão parecidas. Às vezes você vai para um lugar, aquela pessoa tá com a mesma roupa, né? Que você fala assim, nossa, que gosto semelhante. Mas é só semelhante, porque cada uma de nós, a gente tem a nossa individualidade, né? Nossa, foi um tempo muito rico, muito precioso estar aqui com você. Eu queria estender por mim, acho que a gente já podia fazer uma vigília, né? Mas eu acho que a gente pode marcar outra. Pode ou não pode, meninas? Podemos marcar, gente. Meu Deus, que tempo delicioso. Eu vou convidar você, Tati, para vir para um café da manhã comigo. A gente tá, Bora! a gente Bom, fez um, a gente fez um, acho que um mês mais ou menos, e foi uma experiência tão deliciosa. Foi tudo presencial, online. Oi? presencial online. Online. Que top, Foi gente. muito lindo. A gente tem falado muito sobre mesa, né, Tati? A importância da mesa, né, de você estar com a sua família, né? Isso se perdeu com o tempo, né? Claro que tem algumas famílias que ainda permanecem, né, com esse com esse método, né? E isso é bíblico, né? Desde lá do início, Deus dá a ordem, né, para fazerem a mesa, né? E no nosso próximo café da manhã, então, você é minha convidada para estar no nosso café da manhã, em nome de Jesus. E elas montam, Tati, é muito lindo. Depois elas mandam foto que elas preparam. Teve uma que ela preparou a mesa, ela colocou o lugar do marido, da família, e em uma cadeira ela colocou uma boneca. E ela falou, irmã Ana, essa daqui é a sua cadeira. Porque eu falei assim, vocês vão entrar na minha casa e eu vou entrar na de vocês.
E Que eu lindo. falei assim, gente, que carinho, que coisa mais linda. Ela colocou uma boneca lá falando, olha, e eu falei para elas, tem que ter o meu lugar e o lugar de Jesus. Então, no mínimo 2 cadeiras a mais aí. Agora vai ter que ter 3. A de Jesus, a da Tati e a da irmã Ana. Então, vai ter que ter 3. Ô, 3. Ana, uma querida aqui, ó, falando, eu lembrei do chá da Tati, como fui curada com as lives. Uma época eu fiz mesmo, Ana, o chá da Tati, Ai, que colocou lindo. ali atualmente para trazer umas palavras e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Tempo de mesa, né? Esses chazinhos da tarde, café com a amiga. Gente, sai, não é só a mesa na sua casa. Chama a amiga para tomar um café. Vai para um lugar, isso é tão relaxante, né? Isso é prazeroso, isso libera hormônios que nós precisamos, o hormônio da felicidade, né? Então, nossa, que delícia estar aqui com vocês. Vamos ficar até às 6. A doutora Sandra já quer ficar aqui, já tomar o café hoje, né, doutora? Isso. Ai, que coisa gostosa, mas a gente vai fazer sim. Tati, eu vou orar pela sua vida, pelo seu esposo, pelos seus filhos, e aí eu passo a oração para você fazer o encerramento para nós, tá bom? Tá bom. Mas antes de tudo, muito obrigado, obrigada de todo o coração pelo seu sim, pela sua disposição, pelas vestes novas que você trouxe para nós, em nome de Jesus. Que você continue esse canal, esse instrumento, né, entendendo e trouxe para nós uma forma tão leve de entender que ciclos se fecham para que novos se abram. Nossa, foi muito, muito libertador isso que você trouxe para nós. Entender que quando um ciclo se fecha, Deus não está mais ali. Né? E Uhum. quantas vezes a gente quer permanecer onde Deus não está, e isso só vai causar sofrimento, né? Ai, a Tati tá até lembrando a gente aqui da foto. Vamos já tirar a foto, Tati? Aí eu faço a oração, passo para você, a gente encerra em nome de Jesus. Pronto. Deixa eu orar por você, minha amiga linda. Bem. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos em unidade, nos colocamos aqui, Paizinho. Eu vejo um círculo tão grande, Jesus, como quando a gente pega as mãos das crianças na escolinha e a gente começa aquela oração. Eu vejo o Senhor segurando as nossas mãos nesse círculo, Pai. E da labassuria dererê calabás. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por cada espada que o Senhor tem trazido para nós. Obrigada, Jesus, por um tempo tão lindo, Pai, na mesa, nas madrugadas. Meu Deus, tempo, Jesus, em que, olhando naturalmente, seria tão difícil por ser madrugada, mas a sua pontualidade tem sido tamanha, os seus detalhes, os seus cuidados minuciosos com as nossas vidas, cada palavra, meu Pai, que às vezes a gente pensava que era só a gente que estava passando por isso e a gente vai vendo, a gente se identificando com cada espada, a gente se identificando, Pai, vendo que não estamos sozinhas, vendo, meu Deus, que há solução, vendo, meu Deus, que há sim um Deus que zela por nós, um Deus que vela para cumprir as suas palavras. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor pela vida da Tati, pela vida do seu esposo, dos filhos. Eu quero louvar o teu nome, Jesus, pelas renúncias, Pai, que eles já fizeram. Eu quero louvar o teu nome, Jesus, pela renúncia dela nesta madrugada. Eu quero louvar o teu nome, Jesus, pela sua bondade para com cada uma de nós. Meu Deus, e nesse momento, Pai, eu intercedo pela vida da Tati, da sua família. Meu Deus, e eu te peço, olha para o coraçãozinho deles. Olha, meu Deus, para esse desejo mais profundo do coração deles. Meu Deus, esse desejo, Pai, que é em família. Meu Deus, um sonho em família que eles têm para realizar. Deus, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Talvez eles, como família, nunca colocaram exposto para ninguém. É entre eles e o Senhor. E eu estou declarando, Pai, que esse sonho se realize para a glória do Teu nome. Que mais uma vez o Teu nome seja glorificado através dessa família. Que mais uma vez o Seu nome seja engrandecido por esta família, em nome de Jesus. Dá vestes novas, Pai, como a Tati trouxe para nós e nós recebemos, Pai.
cada vestes novas para esse tempo, meu Deus, porque para um tempo como esse o Senhor nos chamou. Meu Deus, o Senhor mudou as vestes da rainha Esther. Meu Deus, o Senhor mudou as vestes daquela menina, Pai, que era órfã. Meu Deus, mas ali o Senhor trouxe vestes novas, vestes de realeza, vestes, meu Deus, de um palácio para ela. Hoje o Senhor traz vestes novas para nós através da vida da Tati. E eu te peço, Pai, vestes novas sobre a vida dela e de sua família, em nome de Jesus. E eu uno a minha fé com a dela agora, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, e eu quero te louvar, meu Pai, pela vida de cada mulher que está nessa live, pela vida da Ana, Pai, que o Senhor tem levantado para ser uma intercessora. O Senhor sabe, Deus, quantas vezes a Ana, sem saber, Pai, já orou por mim, pela minha casa, Deus. As orações dela, meu Deus, alcançou a minha vida e de tantas mulheres. Continua fortalecendo a Ana, Jesus, fazendo ela brilhar, meu Pai. Seja, meu Deus, à frente de um trabalho, seja nos bastidores. Espírito Santo, que o Senhor possa levar a Ana a lugares que ela nunca imaginou ir, meu Pai, seja no online, seja no presencial. O Senhor tem levantado a Ana pontualmente, meu Deus, para ajudar a vida de muitas mulheres. Obrigado, meu Deus querido, pelo sim da Ana. Obrigado pela sensibilidade, meu Deus, dela ao teu Espírito Santo. Abençoa, meu Deus, toda a família da tua serva. Assim, Pai, abençoa a cada família, de cada mulher que está nesta live. Espírito Santo, tem muitas mulheres aqui relutando, meu Deus, com o seu chamado, quase desistindo da porção que o Senhor colocou na vida delas, meu Pai. Não as deixe, Pai. O Senhor me trouxe aqui nesta madrugada para dizer a esta mulher, Pai, que algo novo, meu Deus, já está surgindo. Meu Deus querido, elas estão clamando pela madrugada, elas estão clamando, e a tua palavra diz, meu Deus querido, que quando a gente clama, o Senhor responde. O Senhor vai anunciar coisas grandes e firmes, meu Deus, que nós não sabemos. Pai, o Senhor está anunciando um novo tempo, Pai, na vida de cada mulher, na vida financeira, na vida emocional, oh meu Deus, na vida familiar, que o Senhor venha cobrir cada mulher, meu Deus, que está nessa live, que teve que sair mais cedo, cubra cada mulher com o teu sangue, alcança cada lar, cada mesa, meu Deus, vai abençoando o dia desta mulher, meu Pai, vai trazendo renovo para ela, vai renovando a mente, as ideias, vai dando criatividade para esta mulher, meu Deus, que já tem um negócio e ela se acha pequena, oh meu Deus querido, mas a tua palavra diz que do menor o Senhor faz ser mil. Meu Deus, levanta esta mulher para ser uma potência, Pai, neste tempo. Levanta esta mulher para ser uma bênção onde o Senhor colocar ela, meu Deus querido. Seja, meu Pai, no consultório, seja, meu Deus querido, na advocacia, seja atendendo, meu Deus querido, até mesmo, Pai, uma pessoa na porta de casa. Vai abençoando esta mulher, vai soprando o teu vento de cura, meu Deus querido, em nome de Jesus. E eu venho tomar, meu Deus, a autoridade que o Senhor me deu para repreender toda a obra do diabo, meu Deus, na vida de cada mulher que se encontra aqui na live. Todo demônio que se levanta, meu Deus, contra este lar, trazendo a separação, meu Deus querido, a dificuldade financeira, trazendo a depressão, a ansiedade, o medo, o pânico. Oh, meu Deus querido, as enfermidades, toda virose, meu Deus querido, que tem entrado nesta casa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Dores de cabeça, infecções urinárias, oh, meu Deus, infecção na trompa, nos ovários, no útero, seja onde for, infecção no sangue, eu repreendo toda a leucemia, toda meningite. Oh, meu Deus, alcança, Pai, esse familiar que está numa UTI, entre a vida e a morte. Meu Deus, eu repreendo o espírito da morte, em o nome de Jesus Cristo. Oh, minha querida, que você tenha um dia de bênção, que você tenha um dia de paz, que Deus enche a tua boca de riso, que o Senhor possa fazer resplandecer a face dele na sua vida, em o nome de Jesus. Pai, dê um dia abençoado para cada uma de nós, e que essas vestes, Pai, tanto físicas como espirituais, possam resplandecer, meu Deus querido, e bem dizer o teu nome, em o nome de Jesus. Amém e Amém. 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 Anitta, muito obrigado. Obrigado por me permitir vir aqui e dividir um pouquinho do que Deus tem me dado. Obrigado por dizer sim para o chamado do Senhor, tá, minha linda? Não te conheço. Aliás, não te conheço pessoalmente, não. Já te vi. A gente que não consegue se dar oi lá na sede. Eu quero te dar um abraço apertado e um beijo bem molhado, tá? Amém. Amém, meu amor. Um beijo grande no seu coração. Muita gratidão mesmo. E não esquece do nosso café, tá bom? De Vou forma te nenhuma, mandar vou pegar aqui mensagem. presente. Deixa eu mandar um beijo para todas essas mulheres que estiveram Beijo. aqui
Gente, 1h35 é só a paciência da Ana mesmo. Gente, a hora voou. A gente não sente o tempo passar quando a gente está falando dele, quando a gente vive para ele, né? E assim, a gente deixa livre, né, para aquelas que precisam sair. Mas vê, acho que foi uma ou outra, mas porque realmente precisaram ir trabalhar, né? Porque as Sim. demais estão tudo aqui, eu tenho certeza que é assim, ó, com os olhos estalados, assim, prestes a receber até mais se a gente ficar aqui. Ô, Ana, depois você fala para as mulheres me seguirem lá, para elas pegarem essa porção, tá? Vou pegar o seu perfil e vou mandar lá, tá bom? Pode deixar. Elas vão ser muito, muito, muito abençoadas através da sua vida. Muito. Um beijo, meu amor. Amo sua vida. Fica com Deus, em nome de Jesus. Meninas também fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima madrugada. Não percam. Só falta 2 dias, hein? Só 2 madrugadas e aí esse propósito Deus vai selar em nome de Jesus. Amém? Beijo, meus amores. Deus abençoe. Beijo, Tati. Beijo, amor.